Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus por mais esta oportunidade que vamos poder meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Curve a sua cabeça, vamos orar, pedir ao Senhor que fale com cada um de nós. Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade que estamos tendo, com esta liberdade de podermos ler a Tua palavra, meditar nela e também poder compartilhar aquilo que o Senhor deixou como recado dos céus para nós. Fala com cada um de nós nesta noite, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O que eu quero falar com você hoje é sobre escolhas. As escolhas que nós fazemos hoje, com certeza, vão intervir, ou vão fazer parte da nossa vida toda, do nosso amanhã. As escolhas que nós fizemos no passado estão refletindo hoje, e as escolhas que nós estamos fazendo hoje certamente refletirão no nosso futuro. Então é muito importante a gente saber escolher as coisas certas. Que escolha estamos fazendo? Nós temos a liberdade, Deus nos deu o livre-arbítrio, a livre escolha. O Senhor nos permite escolher aquilo que nós quisermos. Somos livres, que gostoso poder ter liberdade, né? Nós podemos escolher. Se nós não tivéssemos a liberdade, seria muito difícil viver num país ou num lugar onde você não tivesse liberdade para decidir as suas escolhas. Mas você tem. Por isso, é muito importante, antes de escolher, ore, peça a Deus, peça sabedoria, peça discernimento, peça orientação. Como eu devo escolher? Qual é a melhor escolha? Qual o posicionamento que eu devo ter mediante esta situação que eu tenho que decidir? Porque a escolha que eu decidir hoje, com certeza, vai influenciar amanhã. Então consulte a Deus, ore, peça ao Senhor que fale através da sua palavra uma decisão que você talvez tenha dúvidas em tomar, peça, Senhor, mostra comigo, mostra para mim, fala comigo. E Ele sempre vai ter prazer em te mostrar, em revelar através da sua palavra o que seria o melhor, o que será o melhor para você hoje e com certeza para o futuro também. Nós vamos pegar uma passagem aqui bem conhecida de Abraão, quando saiu, lá com a sua parentela, de Ur dos Caldeus, ele saiu com Ló, seu sobrinho, e em um determinado momento eles foram enriquecendo, e em um determinado momento o gado de Abraão e o gado de Ló estavam se misturando, e os pastores estavam tendo intrigas, contendas entre eles, porque estavam misturando o boi, o gado e tudo mais. E aí há uma decisão, que o próprio Abraão fala, olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe que lugar você quer ir. Porque o lugar que você escolher, eu vou no lado oposto para que a gente não tenha esse conflito. Você é parte da minha família, você é meu sobrinho. E é muito importante, nesse momento, a escolha. E nós vamos ver que escolha que Ló fez. Abraão deixou livre. Se você for para lá, eu vou para cá, né? Então, a escolha aqui estava nas mãos de Ló. Ele que iria decidir em que lugar ele iria para que Abraão fosse para o outro lugar. Abraão não quis escolher, deu esta oportunidade para o seu sobrinho. Será que o seu sobrinho escolheu corretamente? Muitas vezes a gente escolhe as coisas por aquilo que a gente vê. A aparência é uma coisa. Você vai comprar uma roupa, é claro, você vai escolher a roupa pela aparência. Uma roupa que tem uma vista bonita, uma cor bonita, te cai bem, então é claro, você vai escolher coisas que te agradam, você vai escolher um carro que te agrade, você vai escolher a cor do carro que te agrade, vai escolher um sapato confortável, então são escolhas, e normalmente essas escolhas são por aquilo que a gente vê, mas nem tudo aquilo que a gente vê, de fato, é o melhor para nós. Por exemplo, ele olhou e avistou aquela terra, a Campina do Jordão, toda verdinha. Ele olhou para aquela terra e falou, não tenha dúvida, é esta terra que eu quero ir. Ele olhou para o outro lado, viu que a terra não era tão boa, não era tão verdinha, não era bobo nem nada, não. Eu quero aquela melhor terra. Já que Abraão me deu essa possibilidade, eu vou escolher. E ele escolheu aquela terra. Então nós vamos ler esse trechinho aqui e depois vamos ver as consequências dessa escolha. E Abraão, como ele dependia do Senhor, como ele consultava o Senhor, como ele tinha a promessa do Senhor sobre a sua vida, desde a sua chamada, então ele deixou tranquilamente nas mãos do sobrinho para que ele escolhesse. Porque não importa onde você vai escolher, não importa, Abraão pensando, não importa para onde eu vá, eu serei abençoado, Deus estará comigo. Porque ele prometeu que de mim sairiam nações, que muitas nações seriam abençoadas
por meu intermédio. Então não importa onde eu estiver, ou aqui, ou lá, ou acolá, eu vou ser abençoado. Olha que gostoso quando a gente tem essa certeza da bênção de Deus sobre a nossa vida, independente das nossas escolhas. Se a gente se colocar nas mãos do Senhor e falar, Senhor, faça o melhor para mim, escolha o Senhor para mim, conduza-me no caminho que eu devo seguir, e o Senhor vai fazer. Ele vai fazer com que tudo concorra para aquele lugar que Ele quer te colocar. Então Ele vai fazer com que as coisas ao seu redor cheguem para você de uma forma que vai te conduzir para o caminho que Deus quer. Mas é importante nós termos essa confiança nesse Deus de saber que Ele tem o prazer em nos abençoar. E Ló, pelo jeito aqui, não orou, simplesmente ele decidiu pela vista, por aquilo que ele estava vendo. Olha, aquilo me parece ser o melhor. Quantas vezes a gente escolhe por aquilo que nos parece ser o melhor? E eu não estou falando que a gente deve desprezar, né, analisar algumas coisas através da nossa visão, através do nosso conceito. Claro, você tem a liberdade como Deus te deu. Mas, acima de tudo, eu escolhi isso aqui, mas agora eu vou pedir para o Senhor uma confirmação. Esta é a melhor vontade? Se Ló tivesse feito isso, provavelmente Deus não iria permitir que ele fosse para aquela sua escolha, para aquele lugar da sua escolha. Então, nós podemos escolher sim. E como não sabemos se a nossa escolha foi boa ou será boa, aquilo que escolhermos, vamos consultar ao Senhor. Não é melhor você consultar aquele que sabe o dia de amanhã, aquele que sabe o que é melhor para você? E assim você pode ficar tranquilo. Nós podemos ficar tranquilos em saber que Deus conduziu, ou Deus aprovou, ou Deus mostrou algo que a gente não estava vendo. Eu olhei, mas não enxerguei. Mas quando a gente consulta ao Senhor, Ele fala, opa, olha algo que você não estava vendo. Por exemplo, você vai comprar um imóvel, você olhou aquele imóvel, gostou muito, a casa é bonita, o apartamento é bonito, o local é bom. De repente você ora e vem aquela paz gostosa no coração, Deus te traz alegria e você sente que Deus está provando. Mas de repente você fica inquieto com aquela situação, aquela decisão que você vai ter que tomar. E aí Deus te faz lembrar, vai de novo lá. Você vai de novo lá e você começa a perceber, já aconteceu comigo, algumas coisas que eu não tinha visto antes. Falei, puxa, como é que eu não vi essa situação? Como eu não vi aquela? Puxa vida, eu estava tão eufórico para decidir, para escolher esse lugar que eu queria tanto, o imóvel nesse lugar, que às vezes a gente fica cego. Eu já comprei carro tão precipitado que eu não vi defeitos tão visíveis e eu não vi. E depois, quando eu comprei o carro, era um carro usado naturalmente, e aí me deu muitos problemas. Então é uma coisa que a gente precisa em tudo na nossa vida, consultar ao Senhor. Lembrando, tudo que eu decido hoje vai refletir diretamente na minha vida amanhã. Então, vamos escolher coisas boas. E olha aqui, então, essa passagem, só lembrando bem, né, dessa passagem que Abraão pede para, então, Ló escolher. Então, olha lá. Olhou, então, Ló e viu todo o vale do Jordão. Isso está lá em Gênesis 13, 10. Olhou, então, Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou com a terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para o lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Os homens de Sodoma eram perversos, pecadores, abomináveis perante os olhos do Senhor. E é lá que Ló escolheu, porque ele olhou a campina. Claro que ele tinha gado, ele tinha rebanhos, ele estendeu as suas tendas e aí começou a se aproximar da cidade. Daqui a pouco ele começou a manter contatos com a cidade, ele começou a comercializar com a cidade, ele começou a ter negócios diretamente com os moradores daquela cidade. E aí, lembrando, ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E logo, né, ele estava em acampamento, escolhendo aquela terra bonita, né, que estava lá, toda aquela terra, aquele verde, aquele vale verde do Jordão. Mas daqui a pouco nós vamos ver em outra passagem que ele já estava morando lá dentro.
Não é bem assim a nossa escolha. Olha, eu vou escolher isso, mas olha, eu não vou ter problema, não vou me contaminar com isso, não. Eu vou ter esse tipo de amizade, mas olha, eu não vou me contaminar com o procedimento, com aquilo que eles fazem, com as influências que eles querem passar para mim. Mas olha, eu vou porque eu preciso mostrar que eu tenho condições de saber separar o que é bom e o que é ruim. Muitas vezes a gente tem esse conceito, né? Do que é certo e do que é errado. Deus nos mostra isso, o Espírito Santo nos revela. Mas a gente vai sendo envolvido, né? Vai sendo envolvido com aquela situação e a hora que você menos espera, você já está dentro de uma situação. Ló estava montando as suas tendas próximo a Sodoma. Daqui a pouco nós vamos ver que ele já estava morando dentro de Sodoma e já não aguentava mais ver aquela podridão que havia, né? Aquela iniquidade ao ponto de chamar a atenção de Deus. Então ele estava lá, mas ele estava convivendo e ele não largava. É uma coisa interessante para a gente aprender. Eu escolhi, percebi que a minha escolha não foi boa, é o caso que Ló, à medida que ele foi mantendo relacionamento comercial com aquele povo, né? Com certeza ele foi se envolvendo. Daqui a pouco ele está morando dentro da cidade, ele está vendo que aquilo é abominável aos olhos do Senhor, porque os homens eram perversos e pecadores contra o Senhor. Mas ele já se via tão envolvido que ele falou, não, eu tenho tanto comércio com eles, eu tenho tanto envolvimento com eles, que eu não consigo agora largar. É assim que o inimigo faz. Sutilmente ele envolve você, de uma forma sutil, devagarinho, daqui a pouco você está tão enfronhado naquele emaranhado lá de coisas que você mesmo procurou, e agora para largar é muito difícil. Por que não consultarmos ao Senhor antes? O Senhor nos dá a oportunidade de escolher o que é melhor. Escolha a bênção ou a maldição, como a Bíblia fala, a vida ou a morte. Nós temos a possibilidade de escolher. E para isso, consulte ao Senhor. Busque nele sabedoria antes de se entreter com coisas que mais tarde vão ser desastrosas. E aí você vai falar, puxa, agora não tem jeito de eu sair. Agora eu estou tão envolvido que é muito prejuízo eu sair dessa situação. Provavelmente era esse o pensamento de Ló. Estou tão envolvido comercialmente com essa cidade, com esses moradores, embora eu não admita, eu não concorde com o que eles façam, mas eu tenho muito a perder se eu a abandonar. Só que você vai ver que ele vai perder não algumas coisas, vai perder tudo, porque ele vai ter que sair de lá correndo, porque Deus vai destruir aquela cidade. Mas estamos falando de escolhas. No meio da escolha errada, você pode ainda tomar uma decisão e voltar atrás. Nunca é tarde demais. Sempre há uma possibilidade de você reconhecer o erro, reconhecer que fez uma péssima escolha e voltar atrás, antes do prejuízo total. Quantas vezes a gente vai adiando a decisão de voltar atrás e vai cada vez mais se envolvendo com coisas erradas ao ponto depois de não ter mais saída. Mas sempre haverá, se você tomar uma postura de querer servir a Deus, querer obedecê-lo, sempre Ele vai, através do Espírito Santo, te mostrar. Tome a decisão, largue disso, abandone esse caminho, volte para mim. Sempre Deus vai dar uma oportunidade de saída para nós. Então vamos tomar cuidado com aquilo que a gente tem escolhido, com aquilo que a gente está desejando. É muito importante. Você, como responsável pela sua família, pelas pessoas que convivem com você, que escolhas você fez no passado que está te influenciando hoje? Ou que escolhas você deixou de tomar que hoje você sente falta? Puxa vida, se eu tivesse feito aquilo no passado, eu tive condições de fazer e não fiz, o que eu mudaria? O que eu mudaria? Não dá mais para mudar, porque agora já... Mas daqui para frente eu tenho pessoas que estão debaixo da minha orientação, os meus filhos, por exemplo. Então, você pode aconselhá-los, olha, eu fiz isso, me arrependo de ter feito isso, tive estas e estas consequências. Então, não faça isso, não tome esse caminho, não tome essa decisão. Busque a Deus mais insistentemente, porque eu não fiz isso, eu tomei uma decisão que, ao meu ver, era boa e não consultei suficientemente necessário ao Senhor para saber que Deus não iria aprovar. Então você pode, embora a tua decisão hoje te trouxe consequências que você de fato não gostaria de estar vivendo essas consequências,
mas você pode pelo menos aconselhar alguém, um filho, um parente teu, que possa mudar de atitudes hoje, de escolhas, que não venha pagar o mesmo preço que você está pagando. Então é muito importante a gente saber que as escolhas que nós fazemos vão ter reflexos. As escolhas boas ou más, nós temos boas escolhas também. Eu creio que você também no passado ou hoje está fazendo boas escolhas e certamente Deus está aprovando, e quando Deus aprova aquilo que eu falei, você tem aquele sentimento de tranquilidade, de paz, né? Não um sentimento apreensivo. Será que eu fiz um bom negócio? Será que eu fiz a melhor escolha? Será que a decisão que eu tomei foi a correta? E quando a gente não tem a certeza da aprovação de Deus, sempre há aquela indagação, né? aquela aflição dentro do nosso coração. Mas quando a gente também descansa no Senhor, puxa vida, como Deus planejou para mim, como eu orei, como Deus foi abrindo o caminho, foi confirmando, cada passo eu consultava a Deus e cada momento Ele confirmava, é por esse caminho, continue por esse caminho, não é por aqui mesmo, e em cada momento, em cada situação, Ele ia confirmando. Então, como é gostoso quando a gente tem boas decisões confirmadas pelo Senhor e hoje estamos colhendo as boas escolhas do passado que estão sendo bênçãos hoje. Então, boas escolhas e más escolhas, nós convivemos com elas. Das más, talvez consequências por não termos abandonado essas más escolhas a tempo. E as boas escolhas, porque hoje estou colhendo aquilo que eu escolhi e é bênção para a minha vida. Então, é para a gente refletir. Daqui para frente eu posso mudar o rumo da minha vida, eu posso mudar as futuras decisões consultando ao Senhor. Mas vamos voltar lá na vida, né, nesta passagem de Ló, que estava agora morando lá dentro da cidade. A princípio ele foi estendendo as suas tendas no Vale do Jordão até chegar à cidade de Sodoma. Mas agora ele não só está próximo à cidade, ele já está morando dentro da cidade. E aí vamos ver esta passagem, só para a gente lembrar bem que coisa terrível foi a escolha de Ló. Gênesis 18, de 17 a 33, passaram-se um tempo, né? E as coisas vão complicando. Então tá lá, 17 a 33. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Aí no caso, Abraão está lá, e aparecem 3 anjos, né? O Senhor e mais 2 anjos. E é exatamente isso. E Abraão vê aqueles homens chegando, se prostra, adore e pede para que Sara preparasse lá uma comida e que ele se assentasse embaixo da árvore. E lá ele começa a bater um papo com eles comem. E ali também o anjo do Senhor, o próprio Senhor, promete que Abraão, já com 99 anos, iria ter um filho daqui a 1 ano. E até agora ele estava aguardando a promessa, mas ele diz essa palavra: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Então Jesus, né, o Senhor, melhor dizendo, o Senhor estava ali, Deus estava ali, no meio com os 2 anjos, que já viria o juízo em cima de Sodoma e Gomorra. Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Esta era a promessa que Abraão tinha. Por isso que ele não se preocupou. Ló, escolhe, não importa onde você vá, eu vou para o lado oposto, porque não importa onde eu for, eu serei uma bênção, porque eu tenho esta promessa. E Deus aqui confirmando novamente isso que Abraão tinha como certeza na sua vida. Versículo 19 do capítulo 18 de Gênesis. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então, tua parte, Abraão, é continuar sendo justo, direito, reto em todas as suas coisas, porque a bênção virá sobre a sua vida. Versículo 20, disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens, então os 2 anjos, partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Então eram 3. O Senhor ficou com Abraão conversando, e agora nós vamos ver um diálogo entre Abraão, uma intercessão de Abraão para o Senhor, e os 2 anjos estão indo a Sodoma.
Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Ele estava fazendo uma súplica. Olha, o Senhor vai lá, se tiver 50 justos, o Senhor vai colocar o juízo sobre toda aquela terra e também prejudicar o ímpio com o correto, com aquele que é justo? 50 justos não justifica poupar uma cidade? Aí Deus responde. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. 50 justos. Mas Abrão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim, pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40, insistiu Abrão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar ali 30, não a destruirei. Prosseguiu Abrão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Então ele foi descendo de 50, 45, 40, 30, 20. E ele respondeu, o Senhor respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abrão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. Por tantas intercessões, tantas insistências, que Abraão sabia quem habitava naquela terra, lembrando que eram homens perversos, homens corruptos, homens que desagradavam ao Senhor. E Abraão sabia disso, mas ainda ele está insistindo. Ele está procurando ainda salvar aquelas 2 cidades. E aí, então, Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. E agora nós vamos ver o momento exato em que os anjos são acolhidos por Ló dentro da cidade. E ele vai estar dentro da cidade, não é, olha, ele estava colocando as tendas fora e ele ia de vez em quando na cidade. Não, ele já estava dentro da cidade, enfronhado com aquela cultura, com aquela pecaminosidade e se envolvendo também com aquilo. Só que tem uma coisa: quando Deus prometeu a Abraão que ele seria uma grande nação, a sua descendência seria abençoada, Ló fazia parte dessa descendência. Ló também estava debaixo dessa bênção. Mas agora você vai ver, ele que aos seus olhos achou que escolheu o melhor, levou todo o seu gado, seus rebanhos, seus pastores, os seus bens e montou as suas tendas perto de Sodoma, e Abraão foi para o lado oposto. Então ele tinha muitos bens, porque os dois não podiam permanecer no mesmo lugar, tamanha a quantidade de gados e de bens que eles possuíam. E agora você vai ver que ele vai ter que sair de Sodoma, só ele, só o corpo, seu corpo e a sua roupa que está no corpo. Todos os seus bens, todos os seus comércios, toda a sua riqueza ficou lá e foi consumida, porque escolheu por meio da vista, simplesmente não consultou ao Senhor, não pediu ao Senhor: é a melhor escolha eu ir próximo a esta cidade, que nós já sabemos qual é a fama dessa cidade? Não consultou. Então é importante a gente lembrar dessa leitura tão conhecida, para que a gente comece a pensar: eu tenho decisões para tomar, puxa vida, eu tenho uma decisão para tomar amanhã, segunda-feira, como eu vou tomar essa decisão? Eu não sei qual decisão vou tomar, consulte ao Senhor. Puxa vida, se eu tomar a decisão certa, pode me trazer benefícios, mas se eu tomar uma decisão errada, pode me trazer muitas consequências e prejuízos. Consulte ao Senhor. Não ache, pela nossa lógica humana, que aquela é a melhor decisão. Não ache pela lógica humana. Nós estamos vendo malemar o presente. Deus conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Então não é melhor consultar ao Senhor, que conhece o que será melhor para você? Então vamos lembrar agora bem
desse momento em que Ló é obrigado a sair correndo de lá, porque no passado escolheu pela aquilo que ele achou, pela consciência humana, né, pela decisão daquilo que ele achou que seria melhor. Vamos ler lá então, estamos lá no capítulo 19 de Gênesis. Então, 19:1. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam eles. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Estamos falando a casa dentro de Sodoma. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Olha a promiscuidade que estava naquela cidade. Um visitante que foi abrigado por alguém, e alguém naquela época, por aquela cultura, quando abrigava alguém em sua casa, ele era responsável por aquelas pessoas que ele estava cuidando, que ele abrigou. Então aí você vai ver que aqueles homens queriam, os homens da cidade, tanto os mais jovens quanto os mais velhos, queriam manter relações com esses homens, esses visitantes, que não eram de Sodoma, eram estrangeiros. Versículo 6. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olha, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Absurdo também, né? Oferecer as suas filhas para aqueles abomináveis homens depravadores. Então, depravados, aliás. E mesmo assim, ele estava preocupado em amparar os seus visitantes. Versículo 9. Saia da frente, gritaram, e disseram: Este homem, no caso, Ló, chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens, os anjos, o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Então olha com que eles estão saindo, não dá tempo de pegar nada de bens, nem o seu gado, nem a sua riqueza, sai correndo. E os anjos pegaram tanto Ló quanto as suas filhas e a sua esposa pelas mãos e apressaram: Vamos sair daqui agora. Está raiando o sol e o Senhor nos manda consumir essa terra. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhe disse: Não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo.
Está bem, respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala, porque as cidades próximas também foram destruídas. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Então aqui foi o resultado de uma péssima escolha, uma escolha precipitada, uma escolha talvez gananciosa, uma escolha achando que essa seria melhor, e a gente acha mesmo, né? Eu tenho melhor condição de escolher, eu sei escolher as coisas. Não, quem sabe nos dar as melhores coisas, as melhores bênçãos é o Senhor. E a gente viu aqui que a princípio ele tinha feito uma boa escolha, depois não só se aproximou das cidades, mas fez parte morando lá dentro da cidade. E agora, porque aqueles homens eram perversos, eram homens que pecavam contra o Senhor, e tamanha era a iniquidade. Quando Deus aplica o seu juízo, é porque a iniquidade do homem chegou no nível máximo. Então ele teve que destruir aquelas duas cidades. E aí a gente vê que Ló perdeu tudo o que tinha, porque não soube escolher. Meu irmão, que esta lição sirva para nós como um alerta, porque nós estamos nesse mundo, não somos daqui. Ló também não era habitante daquela terra de Sodoma, mas ele se envolveu. E nós estamos nesse mundo que não somos aqui, não é esse mundo que é o nosso destino final. Nós estamos aqui por passagens, simplesmente somos passageiros, somos peregrinos neste mundo que estamos. Mas nós convivemos aqui, trabalhamos aqui, estudamos aqui, comercializamos aqui, convivemos com as pessoas aqui, temos relacionamentos comerciais aqui, mas o perigo, e que a gente aprenda com essa lição, não se envolver ao ponto de se deixar ser seduzido por aquilo que o mundo tem para nos oferecer, que não é nada de bom. Mas quando a gente percebe que a gente está tão envolvido, mas em todos os nossos envolvimentos, tanto de trabalho, quanto de relacionamentos comerciais, né, com pessoas que nós precisamos conviver, tratarmos negócios, que você coloque o Senhor na frente. Quando você percebe que algo está indo errado, talvez você tenha algum sócio que você percebe que a tendência dele é partir para a desonestidade, partir para levar vantagem a qualquer custo, podendo até podendo tapear alguém, né? Às vezes não sai a palavra, podendo tapear alguém, e você está lá se sentindo mal, porque, puxa vida, eu tenho um princípio e ele não tem, cai fora dessa sociedade. Ou antes de fazer uma sociedade, ore ao Senhor, para que o Senhor te mostre o que deve fazer, o que você deve escolher, o que nós devemos escolher. O que nós semeamos hoje, vamos colher amanhã. Que Deus te abençoe. Leia com calma essas passagens, aqui no capítulo 13 até o 18, 19, que nós lemos hoje também, em Gênesis, e você vai meditando o quanto é importante depender do Senhor e ter a sua orientação, para que possa nos ir bem os nossos dias, nosso futuro, que está nas mãos do Senhor. Curve a sua cabeça, vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Senhor, muito obrigado por esse tempo que passamos juntos, meditando uma história tão conhecida, mas, Senhor, nós podemos aprender com os outros, com os exemplos da Tua Palavra, para que a consequência não venha sobre a nossa vida por negligência, por falta de buscarmos ao Senhor, por falta de pedirmos confirmação ao Senhor. Abre nossa mente, nosso entendimento, Senhor, aqueles que estão me vendo, me ouvindo. Talvez tenhamos que tomar decisões muito importantes que possam refletir, certamente refletirão no nosso futuro. Senhor, abre a mente, abre o entendimento, dá a confirmação e dá a Tua paz, Senhor, que é a certeza que o Senhor está aprovando.
Portanto, ó Pai, esteja abençoando cada um que me vê nesta noite. Também oramos por aqueles que estão enfermos, que estão com dores. Nós usamos de autoridade através do nome de Jesus Cristo Nazareno para repreender toda dor, toda enfermidade, para que a tua graça possa alcançá-los e que venha o bálsamo do teu Espírito Santo curando e libertando. É o nosso pedido. Dá-nos a todos uma semana de paz, uma semana feliz, uma semana abençoada na tua presença. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana que você possa ter certeza que Deus está te conduzindo nas decisões que você talvez terá que tomar ainda essa semana. Que Deus te abençoe. Receba a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso em alguém. Deus te abençoe.